Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast mais criativo do mundo. Tem que ser do mundo. Eu tô aqui com um dread, pá, que eu tenho orgulho de dizer e afirmar aqui que um amigo, aprendi muito com ele, a.k.a. Claudino Fonseca. Foi difícil. Claudino, vamos gravar, nada. Tá sabendo? E estamos aqui hoje a gravar exatamente hoje para ir pro ar hoje. Um episódio que ficamos durante muito tempo a tentar gravar, mas foi possível hoje. Claudino, bata aqui, moi. Estamos Tudo aqui. em dia? Tudo em dia. Tudo depende do agora. Sempre. É agora ou nunca. O pessoal já sabe. Depende agora. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Estamos Obrigado. aqui agora a fechar uma temporada e não queríamos que o Claudino e mais algumas pessoas ainda que eu já contactei ficassem de fora dessa primeira temporada. Tem muita coisa para falar, muita. Mas vou agora passar aqui a palavra para não estar aqui a me alongar muito. Quem é o Claudino Fonseca? Apresenta já. Claudino Fonseca é um sonhador. Eu acho que essa é a palavra que mais me define. E fora isso, acredito que naturalmente nós somos seres humanos. E isso precisa ser a essência das pessoas. Ok. E depois o que surge é o que fazemos, não é? Certo. Então eu sou da opinião que o que somos é diferente do que fazemos. Como pessoa, eu sou um sonhador, uma pessoa que procura todos os dias aprender alguma coisa. E entre essas coisas que fui aprendendo, uma das principais é marketing. E é isso que eu faço no meu dia a dia enquanto profissional. Mas fora isso, há umas outras coisas Muito. que acredito que vamos debruçar. É um super criativo. Eu já ia lançar um desafio aqui antes para abrir a nossa conversa. O é bom de freestyle. É criativo. É em facetas. Fazendo um freestyle assim que vai fazer assim uma fusão com o mais criativo assim só para ver se a mente ainda está lá. Ok. Vou tentar fazer um freestyle e trazer algo profundo, porque as rimas surgem na mente a cada segundo. E nós temos que ser pessoas que desenvolvem e não ter um espírito vagabundo. E é por isso que estamos aqui no podcast mais criativo do mundo. Ei! Ei, 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 ei. Ai, meu Deus. Essa conversa. Ai, meu Deus. Claudino Fonseca. Eu conheci o Claudino foi em 2017, na Zuela. Mas eu queria que começasse aqui a dizer como é que começou a tua trajetória. Antes, se calhar, de entrar para o universo de marketing e, no geral, as publicidades. Começaste a falar quando é que começaste a descobrir o Claudino Fonseca, começaste como... Certo. E hoje, grande referência para muitos, acredito, ele é da comunidade aqui, dos MCs, do digital, dos empreendedores, coaching, tem uma startup de livros, boas de cenas. Começas aí como é que começou o Claudino Fonseca? Olha, eu costumo ligar constantemente a minha história a um processo que tem a ver primeiro com a família e depois com a igreja. Certo. Eu acredito que o Erickson, no podcast dele, já teve a falar um pouquinho sobre isso. Nós temos uma referência paterna, que é um tio nosso, o Carlos Augusto, que sempre foi a pessoa que nos orientou criativamente. Certo. E foi aí onde começamos a desenvolver os primeiros passos. E depois, uma das minhas principais referências próximas de criatividade em si é o próprio Erickson. Ok. Erickson sempre que mencionarem o nome dele, tem que cair um Jax. Exatamente. Quando pequenos, nós, numa fase em que passávamos algumas situações, algumas necessidades,
meio que eu nunca senti, acredito que entre os três, eu nunca senti de perto isso na maior dimensão, porque eu tinha um tio Carlos, um Erickson e um Doriel, Yeah. que principalmente o Erickson era a pessoa que procurava criar brinquedos através de algumas coisas recicláveis, como garrafas de creme, de água, e ele fazia alguns brinquedos com isso. E eu já fui acompanhando processos criativos desde aquela fase em que eu tinha 5, 6 anos. Certo. E depois ele tinha a vertente de desenho e eu admirava muito. Então, sempre que eu tivesse preocupado, triste com alguma coisa, aquilo acabava por ser o que me distraía e o que me fazia achar que eu vivia a vida mais feliz do mundo. Nice. Então, fui absorvendo aquilo como estímulos para a minha criatividade. E depois, o Doriel, nessa vertente, o papel dele foi muito mais virado para: ok, tu tens isso como coisas que tu vais ter para te distrair, mas tu tens que conseguir ser criativo o suficiente para fazer alguma brincadeira que seja interessante. Não é só pegares em dois brinquedos e pô-los a lutar, mas ele estimulava aquela vertente de: olha, aquele desenho animado que vimos ontem, podemos criar um cenário aqui e fazer de conta que aquilo está a acontecer e desenvolver uma a história. narrativa, yeah. Exatamente. Ok, certo. Então, eu fui absorvendo muito de todos. E claro, o meu tio sempre ali com a bagagem de começar a estimular, por exemplo, com um livro, com um pequeno livro de fazer, por exemplo, de pintar e tudo mais. Foi sempre essa figura que trouxe alguns elementos que eu, sem entender, já estavam a estimular a criatividade. Naturalmente. E depois, quando fui desenvolvendo e crescendo, a vertente da igreja surge como? Foi aí onde eu consegui sair da caixa do irmãozinho ou filho de e me inserir num meio onde tem muita gente da minha faixa etária e eu precisava de alguma forma me destacar em algo. Certo. Então surge a poesia. Havia os jovens que estavam no grupo de louvor, havia os jovens que faziam teatro e tudo mais, e eu acabei me identificando com a poesia. Só que, na vertente da poesia, na altura em que eu frequentava, só havia um outro menino que também fazia. Então acabamos sendo apenas 2 pessoas. Certo. E eu depois fui me perguntando, mas com tanta coisa, por que eu me identifiquei só com uma que não tinha assim tantas pessoas? E depois, quando ele faltasse, eu era o único a fazer e vice-versa. Sem saber, a escrita entrou na minha vida dessa forma. Ok. E eu saí da vertente de só declamador para alguém que começava realmente a escrever. E quando eu comecei a escrever, acredito que a pessoa que eu vou referenciar nem faz ideia que eu vou, mas está aqui conosco. Eu conheci um grupo de amigos num colégio onde eu estava a estudar. E identifiquei-me muito com um que já esteve cá, que é o Daume. Ok, certo. E nessa altura Não nós conheço. estávamos Não. nessa altura nós estávamos a estudar por aí, acredito que estudamos a 6ª e a 7ª classe, se não me engano. E nesta altura ele já me acompanhava algumas coisas que eu escrevia, ele também fazia poemas, então nós escrevíamos versos juntos, trocávamos ideias, chegamos inclusive a declamar em alguns eventos da escola, quando houvessem atividades assim recreativas, e então a escrita entrou por aí. Ok. E depois nasce a vertente da música. Antes de eu começar a envergar para o rap, Tão miúdo, tanta coisa. antes de eu começar a envergar para o rap, eu fazia R&B. Certo. E então, naquela mesma fase, 6ª, 7ª classe, eu já estava a escrever algumas músicas e às vezes cantava, mas eu tinha um grau de timidez muito elevado. Então fazia simplesmente para um grupo pequeno de pessoas, mas o Daumi era sempre a pessoa que acompanhava de perto porque eu com ele estava totalmente à vontade. Nós tínhamos uma amizade de, ok, ele vai me acompanhar em casa, eu depois saio, acompanho novamente, até que chegasse a ficar muito tarde. Ficávamos no meio e cada um ia para sua Eu vou casa. bazar. Então,
Isso em si acabou por me fazer perceber o quê? Ok, eu estou inserido num grupo, mas esse grupo é peculiar porque eram pouquíssimas pessoas que se preocupavam com a criatividade até esse ponto, então eu me sentia meio que especial. E acho que esse sentimento acabou por gerar muito mais, porque me fez perceber que eu podia desenvolver mais numa coisa que pouca gente fazia e muita gente admirava. Depois, quando saio daquele circuito, eu entro para um outro colégio, e depois começo a desenvolver mais habilidades. Mais uma vez, o Ericsson foi referência para uma outra coisa na minha vida, que é o rap. Mais como Erickson, mais como. E o rap, como é que surge? Houve uma fase em que o Ericsson ouvia muito rap e era muito rap consciente. E eu sempre vou agradecer por isso. Por quê? Porque isso acabou por me influenciar sobremaneira. Eu comecei a ouvir ou a ter acesso aos mesmos conteúdos. Na altura eu não sabia muito, não tínhamos muito acesso à internet e eu não tinha noção a 100% dos blogs, estava por aí com 12, 13 anos, então não tinha esse discernimento todo. Mas o Ericsson acabava por chegar com pendrives, com CDs e com muitos conteúdos no computador que depois colocava a tocar pela casa e eu ouvia e ia absorvendo. Até que um dia eu disse, eu consigo fazer algo semelhante. E aí, com os meus 13 anos, num dia assim simples, surge um momento em que um amigo aparece com óculos escuros Ok. na escola. E eu olhei para ele e disse, olha, deixa ainda usar esses óculos. Quando usei, todo mundo dizia, tu pareces um rapper, meu, só falta fazeres um freestyle e tudo mais. E eu olhei para isso e disse, uou. Eu já tenho a habilidade da poesia. Ok. Que tal eu começar a fazer uma coisa interessante? E aí desafiei os meus colegas. Na altura eu não sabia fazer freestyle. Então o desafio foi o quê? Uma pessoa começa, que já pensou nas rimas, entra. Enquanto ele entra, os outros estão ali a pensar no que é que vão dizer a seguir, para a roda não ficar estática. Certo. Sem eu saber, já estava a influenciar um grupo. E aí começou a vertente, cada um começava a rimar e tal, e fazíamos, até que eu depois disse, não, olha, vou levar isso mais a sério. Comecei a ouvir muito Kid MC na altura, foi uma ótima referência para mim. E depois eu mesmo comecei a escrever e a fazer rap consciente. Saio desse escopo de colégio e vou para o Macarenco. Certo. Macarenco era a Yeah, escola dos rappers. rodas de freestyle em todos os intervalos. Exatamente. Yeah. Então eu disse, não, eu tenho que me tornar muito forte e tenho que ser uma lenda nisso. Sem eu perceber, o meu amigo Dalmi também estava a fazer a mesma coisa. E eu comecei a fazer e tornei-me a maior referência disso no Macarenco. Já fazia freestyles, rompimentos, já... atenção, a minha vertente de escrita sempre foi muito superior à vertente de freestyle. E eu já era o melhor no Macarenco. Certo. Então comecei a escrever, comecei a desenvolver conteúdos muito ligados para o rap consciente. E aí, sem perceber, torno-me uma referência disso no meio em que estava. E depois, o meu próprio grupo, ali por aí 2012, 2013, foi o grupo que o Fly Squad viu e decidiu então dar avanço a um projeto que ele já tinha, que era os Reis do Rompimento. Estava em papel, mas quando ele viu o meu grupo a fazer freestyles, a desenvolver, ele decide então criar ou avançar com o projeto porque já tinha pessoas disponíveis para fazer. Então acabei por ver todo esse trajeto do desenvolvimento do hip hop até a criação do maior evento atual que concentra mais pessoas em Angola. Mas aí a questão é, ok, o que é que tudo isso tem a ver com o marketing, não é? Yeah. Como é que caíste dali do rap, da Pois. escrita que era tipo para rap consciente Uhum, e cais no marketing? exatamente. Da escrita do rap surge a necessidade da escrita de livros.
E eu começo a desenvolver algumas histórias na vertente de livros e tal, mas eram histórias muito pequenas porque eu procurava fazer alguns contos, às vezes em aulas de língua portuguesa, e os professores acabavam por admirar a riqueza dos textos e fui desenvolvendo essa habilidade. A startup literária que criei, a NML, já tinha uma fase protótipo em 2015, 2016. Certo. E esta mesma startup surge numa altura em que eu estava a trabalhar numa empresa. Primeiro estive na Reibus, ali foi tudo como gerente, mas depois, quando eu desenvolvo essa startup, a fase protótipo, e foi uma forma de começar a fazer algum dinheiro extra, porque eu não trabalhava, foi uma fase em que eu já tinha parado de trabalhar na primeira empresa, então comecei a fazer um dinheiro extra com isso. Mas depois de eu ter lançado esse projeto, porque nós fazíamos histórias, mas os livros eram feitos de forma manual, colávamos papéis e fazíamos coisas interessantes, mas o foco principal estava na solução que aquilo trazia para as pessoas, que era podermos escrever conteúdos que mostrassem os sentimentos das pessoas e elas pudessem oferecer a outros sem que elas mesmas tivessem o talento de escrita. Mas quando eu fui divulgando esse projeto nas redes sociais, um pessoal viu e depois disse: olha, isso aí é interessante, tu estás a fazer um trabalho muito bom, que tal começares a trabalhar nisso? E na altura eu fui chamado ou desafiado a trabalhar na empresa que é deste meu tio, que na altura existia, que era a Truta, e então eu comecei a fazer esse trabalho. Um ano depois surge a Zuela. E aí, exatamente. E aí o Mauro Yans entra em contato comigo, eu envio o CV, começamos a interagir, vou para uma entrevista, na altura não tinha experiência nenhuma, eu fui totalmente formal, com um colete, para essa entrevista e tal, e depois comecei a aprender verdadeiramente tudo sobre o mundo das agências. Aonde nasceu na escola Zuela. Exatamente. A grande escola. A mãe de todas as mães que tentaram. E aí, começa aí então, na Zuela. exatamente. Entraste como social media? Entrei como gestor de comunidades. Ok. Exatamente. Isso. O que é que o gestor da comunidade faz? É a pessoa, pois, é a pessoa responsável por interagir com toda a audiência, mas não só interagir em mensagens privadas ou comentários das publicações, mas também fazer um levantamento daquilo que é a percepção das pessoas sobre a marca e aquilo que as pessoas falam sobre. Então, além de responder, é fazer uma análise do cenário todo de feedback ou de retroalimentação das pessoas em relação à marca. Esse é o papel do gestor de comunidades. Pagam por isso? Pagam. Pagam, sim. Mas a prestar atenção às várias vertentes do marketing, saídas, setores e áreas que podes atuar ou trabalhar, para vocês entenderem. Primeiro, gestor de comunidade. Ficaste lá durante quanto tempo? Nessa posição? Nessa posição eu fiquei durante 3 meses. Ok, 3 depois meses. passaste para quê? Depois eu continuei a fazer gestão de comunidades, mas evoluí para gestor de redes sociais. Exatamente. É o que o gestor de redes sociais faz. As pessoas têm que começar a perceber. E a ideia do podcast é essa. As pessoas por vezes têm dons para certas coisas, mas não têm tipo a noção de o que é que isso pode levar a fazer, inserir no mercado de trabalho, ganhar um salário através disso, tá vendo? Porque há pessoas que têm dom da escrita, aquela destreza de saber interagir com a pessoa, e isso é muito bom. O gestor de comunidades saber falar, responder e entender, e dá para fazer dinheiro com isso. E agora o que é que um gestor de redes sociais faz? Certo. Foi a segunda cena. Exatamente. O gestor de redes sociais, o trabalho é criar conteúdos para comunicar especificamente nas redes sociais, nas plataformas ligadas a redes sociais. E isso envolve desenvolver um post plan, que é um plano de conteúdos, que pode ser semanal, quinzenal ou mensal.
Maior parte das vezes tem sido mensal. Yeah. Tu crias um PowerPoint e envias depois para o cliente e dá resposta. Mas aí tudo precisa de ser baseado numa estratégia que tenha eixos de comunicação definidos, rubricas, e depois os conteúdos são desenvolvidos nesse território que já foi desenvolvido e previamente aprovado. Essa é a segunda cena. Gestão. Aqui vamos, para não estar a fazer o vem, vai. Eu sei que entraste para a Zuela, saíste, entraste, foi para casa. Na verdade. Não, mas isso aqui é realmente valorizar e ver o grande potencial que tem esse profissional. O Claudino foi um dos profissionais que entrou na Zuela, saiu, entrou novamente. E em posições diferentes. Certo. Foi gestor de redes sociais antes de sair. Depois passaste por uma outra cena ou trabalhaste não. em comunidade e gestão só? Trabalhei em comunidades e gestão de redes sociais. Depois saíste. Depois fui desafiado a estar na Blend. A Blend foi uma outra escola para mim. Porque eu, quando estive Blend na foi já Zuela, em que ano? a Blend foi em 2018, quando entrei, certo? Ele me deixou, foi para Blend. Certo. Eu fui colega da maioria das pessoas aqui que trabalharam na Venezuela e executivo, que a Blend faz parte do grupo. Certo. Então, o que aconteceu com a Blend? A Blend foi uma outra escola. Zuela foi a primeira escola e eu tive um grande professor, o Mauro Yanges, foi alguém que me ensinou Foi nosso muito, teacher. exatamente. Eu quando entrei também entrei cru. Pois. Foi o meu primeiro desafio como designer digital. Exatamente. Tinha acabado de largar o emprego, abraçar um novo desafio e sem experiência nenhuma do mercado de trabalho, de como definir processos de trabalho, como é que ia ser o meu dia a dia. Fui, porque as pessoas acreditaram e deram uma chance, uma oportunidade, que é o que eu tenho feito agora. Eu também dou oportunidade às pessoas novas, sem experiência. E isso é muito importante, porque se você ir atrás de um profissional achando que já vai lhe encontrar munido de skills e experiências e tal, esquece, nunca vais encontrar um profissional. Exatamente. Mas vale tu dares a oportunidade, Pois. passar a mentoria e torná-lo um profissional, claro, com a noção de que a qualquer momento ele vai se tornar grande e vai bazar, e não vai Sim. poder prender aquele pássaro. Exatamente. E aí, as pessoas não estão aí para ser enjauladas, têm Pois. que ser livres para explorar e abraçar novos desafios. Isso mesmo. E aí, por acaso, o Mauro Yans também foi um professor para mim. Se hoje eu consigo ser um blogueirinho, é graças ao Mauro Yans. As pessoas agora me chamam blogueirinho, pronto, aceitar aos poucos. Mas já abraçaste o desafio em 2018 Exatamente. para Blend. Yeah. E Blend entraste como quê? na Blend eu entrei como o gestor de projetos digitais. E, curiosamente, era a única pessoa do departamento. O departamento estava vazio. Eu me percebi que era uma cena nova. Exatamente. Que tipo, estavam já aí a estruturar a Blend na altura e começaram a pegar clientes para o digital e começaram a criar o departamento. Exatamente. Então eu acabo entrando assim, de uma forma sem muita experiência de gestão em si de equipas e acabando por abraçar o desafio de assumir uma equipa como o único membro. E Responsável, começaste a caçar pessoas para preencher o departamento. Exatamente. E o que acontece nessa fase? Primeiro surge aquela que eu considero a maior crítica que eu já recebi na minha vida. Houve um desafio que era para desenvolver uma estratégia para uma marca e eu, no momento em que estava a ser entrevistado por outra pessoa, já havia mencionado que eu não desenvolvia estratégias ainda. Mas depois, na altura, havia um diretor executivo do grupo e deu-me o desafio, ou lançou o desafio de fazermos uma estratégia para uma marca, para um cliente com o qual queríamos trabalhar. E eu fiquei cheio de receio, comecei a olhar para as estratégias que já haviam sido feitas antes e fiz uma coisa praticamente idêntica ao que já tinha sido feito para uma outra marca. Certo. Eu recebi o pior feedback que eu já recebi em toda a minha carreira. Copy-paste, copiar, colar. Toda a minha carreira eu recebi. Aquele foi o pior feedback. Não imaginam
um profissional em ascensão, que todo mundo motiva e diz que está a fazer um bom trabalho, mas de repente recebe um feedback como se fosse o pior de todos. Eu cheguei a casa e disse, eu preciso de melhorar de hoje para hoje. Não há... Tudo dependia do agora. Exatamente. Não há aqui espaço nem alternativas para eu deixar isso para depois, porque se eu for trabalhar, aquilo aconteceu numa sexta-feira, se eu for na segunda-feira trabalhar e ter exatamente as mesmas habilidades, eu perco toda a credibilidade no mercado. Naquele mesmo dia comecei a estudar, comecei a olhar detalhadamente. Na semana seguinte surjo com uma proposta totalmente diferente, inovadora, e foi aceite. E aí eu disse, ok, foi difícil, mas estratégia é uma coisa que eu comecei a amar fazer. E aí comecei a estudar muito sobre estratégia, desenvolvi, comecei a fazer cada vez mais, e depois... claro que eu não me considero um expert, nunca vou me considerar assim, por mais que outras pessoas o considerem, mas algo que eu consegui viver muito Esse é o melhor da Angola. nem já, longe de mim tal coisa. Mas o que várias vezes aconteceu foi que no momento em que marcas lançam concursos para várias empresas, várias agências, a agência onde estive presente e desenvolvi a estratégia venceu vários concursos, estás a ver? Então eu sinto que isso de certa forma torna-me um profissional destacado, e eram marcas com critérios muito elevados, mas de certa forma acabei por várias vezes conseguir dar resposta. Okay. Mas claro, nunca de uma forma autónoma, sempre com trabalho em equipa e claro, em momentos onde a minha visão em pontos específicos também deu algum destaque para que aquilo fosse possível. Mas eu não acredito nessa coisa de um profissional que muda o mundo, que muda a empresa toda sozinho. Não, é sempre um trabalho em equipa. Pensam sempre melhor. Exatamente. Quando são várias... E partilhaste aqui que quando assumiste o departamento digital da Blend, tiveste que formar a tua própria equipa, e acho que esse é o momento, se calhar, que ias partilhar aqui, porque tivemos o convidado anterior, uns 3 ou 4 episódios atrás, que é o Daume. Certo. Não o Daume, desculpa. É o Jami. Pois. E ele partilhou connosco aqui a oportunidade que deste. E tens se calhar fizeste também sem querer, sem ter noção disso. A cena de ver talento em alguém que não acreditava, tipo, que podia fazer daquilo seu ganha-pão e começar a trabalhar com design. E hoje o Jami é o emo. Daume Jami. O Jami é Hamilton, pá. Hamilton o Hamilton Gonçalves. Gonçalves hoje é um profissional que é um diretor de arte excelente. Trabalhou contigo na Blend e agora tá na Zuela. E ele tem a vertente de tipo direção de arte, design, motion design, desenho, pintura digital, 3D, modelagem. Muito habilidoso. Angolano é pai grande. Não brinca. E aí, como é que foi a experiência? Porque na altura em que estava, eu sei que ele foi um dos primeiros que você puxou para o teu departamento. Certo. Olha, essa experiência foi fantástica. Na verdade, o Jami começou a trabalhar comigo em projetos pessoais. Na altura eu fazia palestras e também já tinha aquela startup mesmo de literatura, exatamente. E ele dava-me suporte na criação dos conteúdos para isso. Mas eu sempre fui da opinião, ou seja, sempre partilhei da opinião do que disseste há pouco tempo. É possível pegarem pessoas que têm tendência para alguma coisa e torná-las fortes. E eu não era designer, mas eu conseguia fazer o seguinte, eu conseguia avaliar até certo ponto um trabalho que está a ser bem feito e um trabalho que com a devida orientação vai melhorar muito, e eu já conseguia ver isso nele. Então, o que é que eu fiz? O Jami desenvolveu muito, principalmente a vertente do motion, como? Eu dizia para ele, e provavelmente tu não sabes disso, eu dizia para ele, olha, eu tenho um colega chamado Charamba, essas coisas de motion que eu estou aqui a te pedir,
que você está a dizer que são difíceis, todo mundo lá na agência sabe fazer. Isso é tipo o prato do dia a dia. E ele ficava tipo, ok, para eu chegar aí, eu tenho que dominar isso. E ele ia estudando cinema 4D, ia fazendo, e ele ia me entregando soluções para as minhas necessidades em As relação aos meus demandas naquele projetos. momento, ok. Pois, mas eu dentro de mim sabia que isso que eu estou a fazer é só para lhe fazer desenvolver, porque não é bem assim. Não é. E quando ele chegou na agência, porque eu já estava. Esses desafios era para fazer Para o quê? preparar o portfólio dele. Exatamente. E por quê? Porque na altura, sabendo que ele era novo, se ele não tivesse algumas habilidades peculiares que no mercado muita gente ainda não dominava, ele podia ser visto como só mais um e iam pedir alguém mais experiente. Então eu disse, não, desenvolve essas habilidades e depois eu vou te recomendar. E quando tu estiveres a mostrar o teu portfólio, por mais que não tenham marcas assim muito grandes, E credibilidade, com credibilidade. exatamente, tu vais conseguir mostrar que tens habilidades superiores e vais poder estar ali principalmente disponível para dar resposta a esses serviços inéditos. E ele aí foi desenvolvendo, foi fazendo, e quando ele entrou, é que ele conheceu, depois de algum tempo, o Charamba e viu, Claudino, afinal andavas a me mentir. Sim, porque eu não tinha essa vertente de motion digital. Exatamente. Ou motion design. Mas peguei noções na Zuela, porque depois eu fui ser teu colega novamente na Blend, Certo. em 2019. E fizemos aí a cena. Eu estava no departamento criativo e interagia com o departamento digital, Certo. fazia as artes e etc. E quando eu saí da Zuela, saí com noções básicas, porque também, diariamente digital. Eu depois vou fazer essa pergunta no final, o somatório das marcas que já trabalhaste, porque eu, quando entrei na Zuela, trabalhei com muitas marcas. E por vezes tinha que fazer, se era para sair do estático para o digital, tinha que improvisar um vídeo assim, animado com aquele motion assim, a travar. Exatamente. Mas quando eu entrei para Blend, eu já encontrei o Hamilton já num nível de motion muito elevado. Tanto é que eu melhorei as minhas cenas com ele. Tipo, você metia na cabeça dele que já era bom naquilo. Exatamente. Mas quando cheguei lá foi necessário, tipo, os meus motions são assim brutos, as entradas, as transições, e ele foi me ensinando, me dando dicas de como refinar e tal. Mas foi uma estratégia muito boa, por acaso. E hoje ele é um profissional melhor, se calhar não, através dessas cenas que você passava para ele a nível de desafios. Exatamente. Mas fora isso, desculpa, acabei não respondendo por completo a montagem da equipa, mas sim, depois eu estive ali com o Jami. Houveram 2 processos que tentamos e acabaram por não ficar muito tempo, 2 pessoas que iam trabalhar na equipa, mas acabaram por não ficar. Mas depois eu recomendei alguém que eu considero também uma das pessoas mais criativas de Angola, que trabalhamos na mesma época também, que foi a Séfora. Essa miúda Exatamente. Bemba. Fomos buscar a Séfora na Zuela, porque eu deixei ela lá. A gente é mesmo assim, sugerem aí alguém, fulano, vai Exatamente. buscar. Por acaso a Séfora fizemos um quarteto fantástico. Exatamente. Nós aí, olha, estávamos com uma equipa super, das mais criativas que uma agência angolana já teve, isso eu posso dizer com certeza. Olha, e engraçado, quando estávamos na Zuela, o quarteto era Naucira, que vai ser minha convidada, eu vou convidar aqui já. Naucira, Mauro Yange a nos dirigir, né, como coisa, Claudino e eu. O quarteto era ali já. Pois. Olha, então, onde há Claudino, Charamba, tem sempre cabeças aí no meio envolvidas que ajudam a ter esse quarteto fantástico. Tivemos um quarteto na Zuela, que foi super. Trabalhavam mais de 10, 15 marcas. Eram muitas marcas. Muitas Digital marcas. da Zuela, pipocou naquela fase. Fomos para Blend, formamos novamente um outro quarteto com 2 pessoas novas, que era a Séfora e o Jami. Por acaso funcionou muito bem. Aprendi muito com cada um. Já conheci o Claudino, depois conheci o Daume. O Jami.
Conheci o Hamilton e a Sephora eu já conhecia também na Zuela. Na Zuela, Fomos pegar na pois. Zuela e a Sephora. Pois. E por acaso funcionou muito bem, trabalhamos marcas muito interessantes É. e foi super, super, super. Mas depois aí começou aquele processo. O departamento começou a crescer, tivemos mais colegas e Exatamente. tal, mas depois o Claudino avisa que vai bazar. Mais uma vez. Yeah. Começou Zuela. E aí foi pra O Zuela. nosso processo foi meio que parecido Uhum. a nível de trocas, estás a ver? Eu saio da Zuela para executivo, você também a tua Pois. segunda agência foi o grupo executivo, que é a Uhum. Blend, Exatamente. especificamente. Exatamente. Depois daí foste para onde? Depois daí voltei para a Ah, Zuela. Mas já entrei a primeira vez como gestor de comunidades e a segunda voltaste como. diretor do departamento digital. Yeah. Imagina. Foi a fase que começaram a dar já oportunidades para os produto nacional. Yeah. Começarem a pegar cargos de chefia. Nessa fase acho que o Erickson já estava também como supervisor Exatamente. criativo da Zuela. Zuela. Eu estava na executiva na Blend como diretor de arte sênior. E essa com fase outros com o Erickson foi das melhores que eu já dois vivi. irmãos, você imagina, o irmão menor e o Cota, Yeah. numa agência grande como aquela. Yeah. E digo por causa de algo que nós temos enquanto profissionais, que é senso de responsabilidade. Haviam projetos que às vezes, ok, por alguma coisa, a equipa não conseguiu dar resposta e não eram 100% responsabilidades ou tarefas atribuídas a nós. Nós, de madrugada, imagina 1, 2, 3 horas da manhã, eu por saber que, ok, o meu irmão vai estar ali disponível a trabalhar, eu não posso falhar com isso. E ele também, tipo, eu sou figura responsável, referência dessa pessoa e não posso. Então tínhamos um senso um pouco acrescido e era natural por causa disso. E conseguíamos sempre dar resposta. Sempre. Em família. Não, mas por acaso eu admiro muito a tua ou a vossa relação como irmão. Estou a falar dos três, Doriel, você e o Erickson. E eu me sinto parte da família. É, claro, claramente. Não tem Sou como. da família. Mas já voltas para a Zuela e depois. Exatamente, volto para a Zuela. Na Zuela foi uma fase incrível já, porque já estava com uma outra figura, com uma outra imagem no mercado, porque com a Blend foi possível gerar aqui uma credibilidade diferente. Depois volto para a Zuela já com esse destaque. Conseguimos trabalhar marcas muito interessantes e uma delas que estávamos no processo de começar a trabalhar é a marca que decidiu, ou melhor, é uma marca que faz parte de um grupo que decidiu chamar-me, que foi o Grupo Castel. Ok. E aí depois eu vou para o Grupo Castel como o gerente de marketing digital e estava mesmo com... Pronto. Já estava a esquecer, tem tanta coisa. Yeah. E aí Para quem depois... não sabe, o Grupo Castel é aí não estou aqui a fazer publicidade, mas é o grupo que detentor da marca Cuca, Nocal, Eca. Na altura tinha Na altura Coca-Cola. tinha Coca-Cola, que já não é. Yeni é responsável das grandes marcas de bebidas aqui, e tem como Certo. concorrente a Refriango, mas pronto. Vais para lá como O gerente. o gerente do do departamento digital. de marketing digital. Exatamente. Ali também foi outra experiência incrível, porque eu comecei a trabalhar, eu era o gerente do digital e tinha o gerente criativo que até agora está, que é o Que é o Lito Lito Ngunza. Ngunza, E Tá me meu, escapa muito. nós Cota, tivemos- bué tarefado. ok, nós tivemos ali, fizemos ali uma dupla muito boa, tínhamos ideias muito acima da média, só que nós estávamos com alguns planos que, de certa forma, naquela altura não estavam a ser atendidos pela estrutura máxima, não é? E foi meio que isso que acabou por abrandar muitas coisas e não conseguimos fazer exatamente o que planeávamos, porque tínhamos uma estratégia muito boa montada, até agora a estratégia existe e, de certa forma, continua a ser, já tem tem ramificações avançado de implementadas. modo faseado. Tipo, por Exatamente, fase, ok? sim. Mas que foi o desafio que nos foi lançado na altura e era suposto inicialmente estarmos a fazer, mas depois as barreiras surgiram pela própria estrutura, o que é muito normal Yeah. cá de acontecer, não há nenhum problema com isso.
Então, eu, naquela senda de perceber que o meu trabalho ou o resultado do meu trabalho não seria nem curto nem médio prazo, seria exageradamente longo prazo, acabei por não me identificar a 100% com aquilo e abracei um outro desafio, que Yeah, sai do foi grupo Cast, vai para a para Yuko. Yuko. Tão Exatamente. jovem. Mas é isso. As pessoas às vezes perdem muito tempo achando que a vida é agora, é já, tem que sair. Pá, os estilos vão surgir sempre, mas, meu irmão, ou estás a construir carreira e a se posicionar no mercado como um profissional, porque muitos acham que não, há fases e fases, há oportunidades que vão surgindo que tu tens que abraçar no momento. Eu conheço o Claudino, é mais jovem do que eu, né? Mas também não é muita diferença de idade, não é? Sei, Yeah, uns 4, 5. exatamente. Mas já passou por N empresas, várias posições, desde tipo júnior, né? Profissional júnior a sênior, ocupou cargos de chefias, porque foi sempre uma pessoa focada e sabia o que queria. Claro, com mentores, pessoas de referência, e não eram referência tipo de fora. Já tinha referências a nível nacional, desde familiares e amigos. E, e eu me orgulho de ser teu amigo porque conheço a tua trajetória. Partilhamos, tipo, departamentos e mesas Exatamente. de trabalho Certo. durante alguns anos. Pois agora nos distanciamos porque, pá, Uhum. mas no mesmo setor Yeah. ainda, que é marketing, E ainda publicidade, e tem os volta e meia nossos temos nossos projetos, projetos, então. que por acaso um deles vai ser o talk dessa conversa, vai ser o Uhum. nome do nosso episódio. Ah, mas sais dali, vais para Yuko, Yuko. Na Yuko, eu tive acesso a uma equipa muito boa, muito forte. Inicialmente estava a ser liderado por alguém que até hoje é uma referência e é alguém que eu vou procurar, tipo, é uma pessoa que eu consulto para orientar-me, que é a Kamia. Ok. Super profissional, era a diretora de marketing na altura e depois estive a trabalhar também com a Elsa, que hoje está no BAE, estive a trabalhar com o Garcia, que continua na equipa, e eram pessoas, ou são pessoas fenomenais, fantásticas. Depois também da altura tive a trabalhar, quando a Cami abraça outro desafio, estive a trabalhar com a Maria Henrique, que eu considero eh, uma das profissionais mais, Maria mais Henriques, acho que tá a ver produtivas. quem é. Uma das Que profissionais agora mais tá produtivas. na nossa seguros. Exatamente. É, agora trabalha É comigo. uma das profissionais mais produtivas do mundo. Eu posso afirmar isso. Estou a sentir a pressão. Uma pessoa que, se tiver um projeto e ela cria um escopo de trabalho, tu podes ter a certeza que aquele escopo será cumprido. É do tipo, deadlines não falham com ela, super É organizada. detalhista. Está a trabalhar Exatamente. agora com ela os processos de stands da nossa seguro. Ok. Por acaso, já participamos em 4 ou 5 reuniões e por acaso é alguém que sabe o que faz e o que solicita a nível de projetos, alterações, refinamento, é detalhista. Tivemos agora uma viagem em Benguela para a Feira Internacional de Benguela. Ok. Por acaso, estou a gostar de trabalhar com ela. Boa, boa. Yeah. E depois da Yuko, o que é que acontece? Surge a oportunidade de fazer o lançamento legal e oficial da startup, Ok. que é a NML. E eu olho para isso e digo, ok, eu preciso de assumir agora esse desafio. Eu sei que esse desafio eu vou assumir por um tempo determinado, mas eu preciso de sair porque é um projeto novo, uma estrutura que no mundo não existe e eu precisava de orientar e garantir que essa estrutura funciona. Então eu saio e, obviamente, tendo noção dos desafios que eu ia enfrentar, porque empreendedorismo em Angola não é brincadeira. Falam que é muito bom, mas não estou a ver lá nada disso. Exatamente. Ei. Então, eu comecei a assumir essa posição, fui orientando a equipa, criando processos de trabalho que funcionam até hoje. E depois de eu sentir que a equipa já estava madura o suficiente, conseguia dar conta do recado até certo ponto, foi aí que eu decidi então voltar ao mercado de marketing. Ok. E aí eu
entro numa equipa que era na altura, ou que é a BIM, não é? A Business in Motion. Só que depois, em pouco tempo, começou a ter alguns desafios mais à vertente do empreendedorismo, né? Ou de gerir um negócio próprio, né? Porque não era propriamente empreendedorismo a 100%, mais na forma como era feito do que propriamente o setor, porque era uma agência de marketing. Então, em pouco tempo surgiram algumas situações na estrutura acionista. E aí depois eu acabei por meio que tomar as rédeas do projeto por completo. E como era uma coisa que eu já tinha me afastado anteriormente com a startup, eu decidi então simplesmente criar o cenário e manter as coisas devidamente organizadas e depois abraçar um outro desafio. Que é o desafio atual. Que ainda não precisa ser divulgado, vai já divulgar. Acho que não precisa. Não precisa. Acho que não Estou precisa. muito curioso. Mas, pensei que a tua trajetória assim, a nível de agências e empresas, que é tipo, tens a experiência agora de ter lado do cliente e lado de agência, que é tipo, eu nunca experimentei o lado do cliente. Ok. Mas pronto, meu universo sempre foi agência. Pois. Mas também tem uma novidade aí que eu também não preciso falar agora. Pois. Pá, Olha, o lado do cliente é muito bom, mas tem uma coisa. tem o quê? Para pessoas peculiares como nós gostamos de ser criativos. E não digo, obviamente, não descredibilizo nenhuma organização, atenção, mas existem algumas decisões que precisam de ser tomadas de forma criteriosa, e é o que acontece várias vezes nas empresas ou quando estamos do lado do cliente, que é limitação em termos de criatividade por causa das próprias cláusulas que a empresa tem, e isso é natural. Já não exista. quero mais. Vamos me limitar, não pode. Mas obviamente não são todas e não é em todos os momentos, Yeah. mas tu vais estar a gerir provavelmente uma única marca ou as marcas que fazem parte de Do um grupo. determinado grupo, e aí o leque de criatividade para quem ainda quer mostrar muita criatividade no mercado acaba por estar um pouquinho fechado. É mais ou menos todos os isso. dias acordo bom criativo. Vou fazer como é o meu habitat natural. Eu Pois, respiro pois. criatividade. Mas há uma coisa, por exemplo, um desafio que eu quero nesse momento fazer com muitas organizações, estando a trabalhar ou estando de volta para uma agência, é dar destaque à área de inovação nas empresas. Porque a única forma de fazer com que os departamentos de marketing que sejam muito criativos e consigam fazer muitas coisas é se tiver uma equipa de inovação na organização que cruza com a equipa de marketing, porque a equipa de inovação é que cria produtos novos que vão fazer com que a equipa de marketing trabalhe e gere coisas novas. Então é mais ou menos isso que acaba sendo o desafio das equipas de marketing numa determinada empresa, que estão presentes mesmo na empresa. Nice. Muito bom. Vamos aqui agora entrar para a fase de algumas perguntas assim direcionadas para o nosso convidado Claudino. Ia querer falar, mas acho que essa cena eu vou deixar mesmo curiosidade. Como é que está a página do Facebook do Conheço um Dread? Olha, a página do Facebook do Conheço um Dread foi meio que roubada e, de certa forma, desapareceu. Foi apagada. Resta apenas o Insta. Resta apenas o Insta. Nós lançamos um projeto e ele foi na altura que nós estávamos na Zuela, 2017. Não, 18 já. 18, você saiu em 18 no final. Lançamos um projeto que era o Conheço um Dread. Um projeto muito interessante, que quando o Claudino me fez o convite, eu vi a cena, pá. Era muito fixe. Tinha um engajamento muito bom. Foi na fase que as pessoas que estavam a usar bem a internet, a entrar, a conseguir carregar o telefone e etc. E tínhamos um engajamento de tipo orgânico mesmo, que as pessoas interagiam e era muito fixe. Em parte também foi uma das cenas. Eu gosto de abraçar projetos assim a nível pessoal, para exercitar e aprender a coisa como funciona.
E graças a isso eu sou o blogueirinho que eu sou. Mas não ia ir por aí porque as pessoas vão ficar curiosas e vão ir pesquisar. Agora só conseguem ter acesso à página do Insta, Do porque o Insta. Facebook tem esses problemas aí. Porque invadiram. Angolano mesmo é assim, o angolano, o estrangeiro, quando vê uma coisa. Quando o projeto é interessante, aparecem em morreiras. Yeah. Mas já. São quantos anos de estrada já assim a nível de marketing profissional? São quantos? Olha, Na Venezuela entraste em 2017. 2000 e... Aquilo foi 2017. Yeah. 17. São 6 anos. Yeah. Yeah. 6 anos. Tens noção de quantas marcas você já trabalhou? Número assim, Olha, eu sei atualmente que são mais de 70. mais de 70 marcas. Mais de 70 marcas. Cita 5 delas, que tipo, a nível de projetos Uhum. e trabalho e implementar assim cenas que realmente enriqueceram a marca e sentiste aquilo a funcionar, que tiveste assim o prazer de trabalhar 5 só, das 70 é muito. Ok. Cinco só. Olha, Coca-Cola. Sabia que ia ser a primeira, Xerococa. Esquece. Sabia que ia ser a primeira, já. Yeah, E eu acho que também foi mesmo uma das, Exatamente. porque eu acompanhei, vi o projeto, o que você implementou, foi muito fixe. Fala um pouco da Coca-Cola, como é que foi? Olha, nós fizemos ali a campanha Share a Coke em 2019 e algo que foi muito interessante, ou seja, falo do grupo em si, né, porque nós fizemos Coca-Cola e Fanta. Fanta, nós fizemos a campanha do lançamento do Twist, da garrafa. E aquela headline, Dá um Twist ao Teu Mundo, foi totalmente desenvolvida pela equipa onde eu estava inserido. E depois também nós Não fizemos fala a equipa que a estava Fanta. inserido, menciona as pessoas, porque o mais criativo é para dar voz aos profissionais que por vezes não têm voz, não conseguem, porque a agência normalmente é que assina. Quais são as Pois, pessoas que estavam envolvidas no projeto da Coca-Cola? Nós tínhamos, primeiro, uma pessoa que eu tenho como referência, não só como profissional de marketing, mas como pessoa, Eduardo Brás, sem dúvida, incrível. Aqui já estás a dar as props, estás a ver? Também estás aqui no Chile para mandar chilo, mas estás a coisa. Exatamente. Eduardo, por Depois- acaso, foi meu chefe. Yeah. Saúde, está E de volta na depois- banda. Temos alguém que na altura era o supervisor criativo da equipa, que era o Felipe Graça. Outro cara incrível, muito criativo. Felipe, meu amigo! Falei, mas dá props. Exatamente. Depois, o Jorge Bruno também esteve inserido Yeah, o na copywriter equipa, da exatamente. Blend. E eu, na altura. E depois o Jami, que Jami era. pro digital e tal. Exatamente, que era o diretor de arte digital. E claro, tínhamos o diretor de arte de toda a vertente tradicional, que atualmente é o coordenador da Blend. O que é Josiel. o Josiel Bastos, Certo. exatamente. Foi essa equipa que desenvolveu tudo aquilo. E nós com a Fanta desenvolvemos aquele projeto do Twist e teve uma headline que era que foi um desafio que foi lançado para nós criarmos algo que fosse semelhante ao que é feito, por exemplo, em África do Sul e acredito que em mais outros países de África que têm a língua inglesa, que foi o Fanta is Lit. E nós, na altura, cá, eu estive aí a procurar termos e tal, até que cheguei à conclusão que seria melhor fazer o Fanta tá cool. Ok, yeah. E aquilo foi colocado mesmo próximo do logotipo e ver isso acontecer com uma marca internacional foi incrível. E depois a estratégia que nós desenvolvemos foi também colocada para ser implementada nos outros países da África subsaariana. E ver uma estratégia que foi desenvolvida pela equipa que eu liderava do digital foi incrível. E com a Coca-Cola, além do destaque da campanha, que nós desenvolvemos muitas ideias criativas, inclusive dos charás, que eu me lembro que é uma coisa que foi como um freestyle quando eu coloquei isso na mesa e todo mundo se identificou. Yeah. Tem uma das pets, do digital, meti o meu nome. Certo, exatamente. Aí já estava a aprender a fazer motion como deve ser com a Milton. Pois. Fiz a cena das garrafas a mudarem com os nomes e tal. Exatamente. Foi muito fixe. Yeah. E depois dessa fase,
houve uma outra pequena campanha que tem a ver com o Dia da Mulher, que falava sobre a igualdade de género. Na altura fiz esse projeto realmente com o Jamie, com o Hamilton. E a mesma campanha também foi divulgada no Quênia. Certo. E eu olhei para aquilo e disse, não, nós em Angola estamos mesmo a trabalhar. Depois, outra marca. Segunda, qual é? Segunda, deixa cá ver, eu acho que digo KFC. Yeah, KFC começou na Zuela, Yeah. seguiu até na Blend. Na Blend, quando nós tivemos KFC, nós conseguimos criar ali um leque de criatividade, que é como se fossem guidelines que nós já tínhamos internamente para fazer coisas incríveis que mais ninguém tivesse a fazer naquela época. E conseguimos gerar resultados muito bons. Quem visita, por exemplo, o Behance do Jamie consegue encontrar muita coisa que foi feita na altura. É como se fosse uma narrativa toda muito bem criada e desenvolvida. E eu me lembro que a estratégia, quando foi desenvolvida, nós ficamos a trabalhar até 1h da manhã. Depois surgiu uma cena 2h. complicada que é tipo na fase em que tiveste que trabalhar 2 vezes. Certo. Porque definiste uma estratégia, depois entra o Covid, o cliente mudou aquilo porque agora queria Exatamente. comunicar serviços de entrega, Pois. porque as pessoas não podiam sair. Isso etc. mesmo, Epá, isso mesmo, KPFC acompanhar essa já fase. deu dor de cabeça. Yeah, mas foi incrível ver o impacto que nós estávamos a ter nas vendas da empresa. É do tipo, ok, anteriormente conseguíamos ver o impacto macro das pessoas, do brand awareness, das pessoas interagirem, mas depois nas vendas foi algo Brutal. incrível, brutal. Teve uma cena aí no KPFC que depois teve um bife que tivemos que responder. Pois. Eu já tive que responder, eu participar de uma resposta do bife entre a Anglo Line e a KPFC na Zuela. Exatamente. Na Blend aconteceu uma mesma cena, era quem? Era do ponto. Do ponto. Yeah. Tentou. 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 E depois Estavam acabaram a por preparar para cair. ter resposta, mas depois o dono da marca disse, pá, chega. Yeah. Porque eles depois lançaram uma outra. O segundo ataque que eles fizeram caiu meio no ridículo, porque foram um pouquinho exagerados. É preciso ter um toque subtil e eles foram muito exagerados. E aí acabaram por estragar a brincadeira que até estava a ser engraçada. Yeah. Então eu estou sempre envolvido no meio dos bifes. Pois. Terceira marca, qual é? Depois, a terceira, Banco Bay. Yeah. No Banco Bay eu também tive essa experiência de trabalhar 2 vezes. A primeira foi quando estive na Venezuela a primeira vez, e depois quando voltei aí já interagia diretamente com a chefia. As pessoas de marketing que tomavam decisões. Exatamente. E nessa altura conseguir também na fase da Covid e tudo mais gerar aqui uma resposta, porque eu voltei para a Venezuela em 2020 e ainda em 2020 todo teve essa fase. Então acabei por encontrar ali uma fase onde tinha que desenvolver uma estratégia para que fosse um dos eixos do próprio banco dar resposta a essas coisas. E depois os bancos ficavam muito cheios porque tinham que ter essa vertente de higienização do pessoal e distanciamento. Número reduzido para entrar no banco, as filas começavam na porta. Exatamente. Entrava uma pessoa, mas na parte de fora já era aquele distanciamento Pois, de 1 metro. exatamente. Então, as reclamações eram muitas e nós tínhamos também que desenvolver estratégias de gestão como é que eu posso dizer? Não sei se existe esse termo, mas é tipo uma estratégia de gestão de evitar a crise. Okay. Existe estratégia de gestão de crise, mas nós tínhamos que evitar com que a crise chegasse porque as reclamações já estavam a ser muitas e quando é por excesso, depois alguém faz uma publicação no próprio perfil e critica, depois entra nos portais de notícia, aí já é crise. Nós tínhamos que evitar que isso acontecesse. Então, começamos a dar resposta a todos os comentários negativos ou positivos de uma forma apelativa. Então, trabalhar tudo isso foi realmente algo que gerou um certo impacto e trouxe aqui algum destaque para a equipa que estava a gerir naquela altura. A quarta marca. Quarta marca, deixa cá ver. Quarta marca. Olha, são tantas marcas que a pessoa às vezes fica tipo, qual é a que vou escolher? Eu sinto que às vezes que vou ser injusto com algumas. É complicado, no leque de 70.
mas eu acho que ponho a YouCall na quarta. Ok. Porque a YouCall me fez compreender verdadeiramente o setor B2B. Porque eu estava muito habituado a um setor que era ou B2C, que eram as marcas como Vai matar a Coca-Cola. audiência. Explica aí, a B2B é o quê? Ok, B2C é business to client, do negócio para o cliente, e B2B é de negócio para negócio, business to business. E o que é que acontece? Eu estava muito habituado a um que fosse do negócio para o cliente, ou então que fosse híbrido, dos dois lados. Mas a YouCall é totalmente do negócio para negócio. Yeah. Então, os bancos têm os dois lados. Eu posso comunicar para empresas, mas também comunico para o cliente final, que é alguém que tem uma conta bancária. Mas na YouCall, tu não vais comunicar para alguém que liga Yeah, simplesmente para uma diretamente. marca diretamente. Então, tu comunicas para as Para marcas que precisam, para as precisam. empresas que precisam de ter um contact center. Yeah. E aí eu fui aprendendo muito sobre essa comunicação B2B nas várias redes sociais. Fui aprendendo sobre comunicação humanizada e atendimento humanizado, principalmente sobre UI e UX, que é a vertente de User Interface, porque eu tinha sempre que colocar conteúdos no site que fossem apelativos para as pessoas e a forma em si como o site tivesse estruturado tinha de ser. Então eu trabalhei nessa vertente e depois tinha a vertente de experiência do usuário, que era em tudo. Tinha sempre que lidar, por exemplo, a YouCall tem uma vertente de como é que se chama isso? Employee Experience, experiência do colaborador. E eu tinha que fazer com que essa experiência do colaborador fosse também divulgada. Por quê? Porque tu não vais só vender para outra empresa, porque ali a tua comunicação fica como alguém que só comunica produto, produto. Então, tinha que de alguma forma fazer com que as outras empresas percebessem que nós temos um ambiente sadio e nunca vamos lidar com os teus clientes com Diretamente. pressão, com tipo, chateados. Então, desenvolver o conceito de empresa mais feliz do mundo Yeah, eu e tava colocar acompanhando. isso Yeah, foi yeah. realmente incrível. Então, tenho que colocar a Yuko nessa temática. E a última? A última, eu acho que assim até fica mais fácil escolher uma marca de todas as empresas onde estive e estive ali a gerir. Então eu vou escolher a cerveja Cuca. A cerveja Cuca, o que é que aconteceu com a cerveja Cuca? Na altura, eu fui desafiado a criar um tipo de comunicação mais humanizada, porque antes de eu entrar tinha muito conteúdo criativo visualmente e eram peças muito desenvolvidas com muita criatividade, muitos elementos, e depois a ideia era nós primeiro termos uma fase onde matamos isso, não envolver nenhum tipo de copy nas imagens para que para que houvesse essa ruptura, e só depois de algum tempo é que voltaríamos a ter copies nas imagens, mas com um teor mais humanizado. Então a fase de fazer conteúdos para a Cuca sem nenhum copy na imagem, que é o que de certa forma chama a atenção para as pessoas, eu tinha que procurar imagens que transmitissem. Por exemplo, se tu colocas simplesmente a garrafa, não pode haver texto ao lado, ou tu colocas a garrafa com alguém, então a imagem em si tinha que explicar uma história. Yeah, falar por si. Exatamente. E depois, os copies que eu fazia, houve uma altura, acho que foram 3 ou 4 vezes que isso aconteceu. Pessoas foram comentar a dizer: a pessoa que faz os textos da Cuca é incrível. Eu olhava para aquilo e dizia: uau, isso é o impacto do trabalho que estamos a fazer. Então, olha, acredito que as mais de 70 marcas são todas incríveis, mas estas aqui tiveram algum impacto direto naquilo que é a minha percepção sobre mim enquanto profissional. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Chegamos no nosso time, mas pronto. Como jovem referência que és, e acredito que tens pessoas que te pedem consultoria, mentoria e etc. O que é que terias para deixar para a nova geração que está a vir aí, que se calhar tem
praticamente ou quase as mesmas oportunidades, não é possível, né? Mas pronto, se calhar tem uma ou outra das possibilidades que tiveste na tua fase inicial, o que é que ias recomendar para essas pessoas que se calhar estão desorientados, como é que podiam encontrar um caminho certo para se calhar trilharem um percurso como o teu a Certo. nível profissional? Olha, primeira coisa que eu digo, não trabalhes para a tua empresa. Trabalhes com, ou seja, trabalha com a tua empresa. Isso parece uma coisa muito simples, mas faz perceber o quê? Tu estás a trabalhar com as pessoas que estão ao teu redor para chegares a um resultado. Não estás a trabalhar para as pessoas que estão ao teu redor. Por quê? Porque se tu trabalhares para as pessoas, tu vais ter ou vais conseguir concretizar o resultado das pessoas. Se tu trabalhares com as pessoas, tu vais conseguir obter resultados pessoais. E isso em si faz toda a diferença. Então, enquanto profissionais, nós temos que perceber o seguinte: dar litros a mais não é pecado, não é errado e é o mais recomendável a ser feito. Porque isso só vai nos fazer crescer. Nunca estejamos atados a 100% a isso não está no meu contrato. Eu não fui contratado para fazer isso. Porque se nós inicialmente já tivermos essa postura, o que é que vai acontecer? Não nos vão dar novas oportunidades. Yeah. E são as novas oportunidades que nos fazem crescer. É eu perceber que, ok, eu estou numa organização e algum dia vou precisar de não ir para o almoço porque tenho que entregar alguma coisa. Ou então tenho que estudar algo para melhorar naquela vertente. Ou tenho que sair mais tarde. Ou tenho que ficar o final de semana a trabalhar. Por exemplo, eu e o Charamba criamos o Conhece um Dread porque na altura nós estávamos a iniciar no mercado totalmente profissional da área. Nós nos sentíamos num nível superior àquilo que as pessoas viam e nós decidimos, não vamos reclamar, vamos mostrar o nível em que estamos. E aí tínhamos o nosso campo para fazer acontecer. Então, isso são litros a mais. Além de nós entregarmos tudo o que tínhamos para as marcas ou para a empresa onde estávamos, também fazíamos coisas a mais para dar destaque a nós enquanto profissionais. E isso fazia o quê? Com que usavam isso como atributos para contratar novas empresas. Por exemplo, uma vez eu ouvi, na altura, o Eduardo a dizer: não, olha, nós temos 2 pessoas que têm um portal de notícia dentro da empresa. E tu olhas para isso e dizes: os litros a mais que dei hoje em dia estão a ser usados como argumentos para conquistar novos clientes. Então, é isso que, de certa forma, vai nos fazer crescer e gerar um destaque. Eu acho que é isso. Epa, essa foi a nossa 1h e quase 10 minutos de conversa. E aqui, se calhar, fechar da seguinte forma: não consigo fazer no momento porque a minha criatividade não é momentânea. Deixo isso para quem é dotado da matéria. O meu convidado do momento, Claudino, fecha esse episódio com alguma cena super criativa do freestyle do momento. Olha, então tivemos aqui um programa que foi super criativo e eu acho que ele tem um teor muito educativo. Eu pude aprender e ele também aprendeu comigo. É por isso mesmo que eu gosto de te chamar de meu amigo. Então, isso acontece de uma forma muito espontânea. E sim, a nossa criatividade é mesmo momentânea. Mas eu digo, trabalha e sem demora, porque, meu irmão, tudo depende do agora. Ei, obrigado!